nervosinho? Calma que ainda falta muito para completar o álbum das figurinhas condenáveis da República Democrática Relativa do Brasil. Por falar em nervosinho, era assim que o nome de Eduardo Paes constava na lista de propinas da Odebrecht. Mas antes de chegar lá, houve um longo caminho. Nas últimas décadas, jovens que sonhavam com fama e dinheiro tentavam futebol, música ou atuar numa novela da Globo. Dudu foi figurante, mas acabou usando o talento artístico no palco da política. Em 1992, recém-formado em Direito, Eduardo Paes nem quis saber de fazer o exame da OAB. Colou nos filhos de César Maia. Ficou noivo de Daniela, irmã gêmea do Rodrigo. Quando o ex-brisolista ganhou as eleições, criou subprefeituras no Rio de Janeiro e Dudu ganhou o primeiro cargo público. Se destacou como um dos César Boys. 4 anos depois, foi eleito vereador. Ganhou asas na política e independência para terminar o noivado com a filha do prefeito, abalando a amizade com os maias. Mudando de máscara como quem troca de partido. Foi do PV, PFL, PTB, PSDB, DEM e agora PSD. Chegou à Câmara dos Deputados em 1999, onde ficou por 2 mandatos. Durante o mensalão, bateu forte em Lula. O personagem linha dura ganhou musculatura política e Dudu tentou ser governador do Rio em 2006. Ele perdeu a eleição para Sérgio Cabral, mas ganhou dele uma secretaria de Estado. O governador até traiu um correligionário antigo do MDB para bancar o nome do novo amigo à Prefeitura do Rio em 2008, mas o rompimento com César Maia só veio depois da campanha eleitoral. Dudu não baixou o volume de críticas quando virou prefeito. Fez auditoria nas obras de César, alimentando o noticiário das organizações Globo contra o ex-prefeito. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Antes da campanha pelo 2º mandato, o Fantástico exibiu imagens de Eduardo Paes reunido com motoristas de vans. O prefeito garantia que as cooperativas controladas pela milícia ganhariam a licitação das linhas do transporte alternativo. No meio disso tudo, um esquema de propinas e extorsão envolvendo PMs e políticos que impediam a fiscalização das vans. Nessa mesma época, Paes já era unha em carne com Cabral, amigão de Lula, que foi vaiado na abertura dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007. O consórcio entre os três se firmou depois que Dudu se desculpou pelas falas contra Lula na CPI do Mensalão. O trio precisava estar alinhado para executar grandes projetos esportivos e financeiros. Obras para a Copa do Mundo e Olimpíada no Brasil. Dinheiro a rodo vindo das empreiteiras que negociavam com a Petrobras e o governo federal. Sacou? Sacou. No banco de propinas da Odebrecht. Tava lá a conta corrente do nervosinho. Antes do Petrolão estourar, os cariocas já sabiam que os pais de Eduardo Paes tinham 8 milhões de dólares em contas offshore no Panamá. Tudo devidamente declarado na Receita Federal. As suspeitas podiam parar. Elas não tiram a paz de Paes mesmo, nem mesmo quando a Operação Lava Jato revelou o depoimento dos executivos da empreiteira favorita dos políticos brasileiros. O inquérito acusa Eduardo Paes e o deputado federal Pedro Paulo de Caixa 2 eleitoral. Segundo os delatores, Dudu era um facilitador das doações ilegais, enquanto o PP operacionalizava as entregas do dinheiro, um total de 18 milhões de reais. Os repasses teriam sido feitos no Brasil e exterior. O prefeito do Rio e o deputado são acusados de possíveis crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Paes e Pedro Paulo também teriam recebido dinheiro da construtora Andrade Gutierrez e das empresas de ônibus de Jacó Barata Filho, que por coincidência é compadre de Gilmar Mendes. O ex-presidente da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Rio de Janeiro, Leles Marcos Teixeira, também declarou que Eduardo Paes e Pedro Paulo teriam recebido 50 milhões de reais
via Caixa 2 em troca de benefícios fiscais e tarifários. O valor começou a ser pago em 2008, primeiro mandato do prefeito Eduardo Paes. Em 2017, o TRE do Rio de Janeiro tornou Dudu e PP inelegíveis por 8 anos, condenados por abuso de poder político-econômico e conduta vedada a agente público. Eles usaram o plano estratégico da cidade na propaganda política de Pedro Paulo à sucessão de Eduardo na Prefeitura do Rio. Dudu e PP conseguiram suspender as decisões do TRE no TSE, em Brasília. Por unanimidade, a Corte anulou a decisão do juizado fluminense. O Ministério Público do Rio de Janeiro também moveu ação contra o prefeito por improbidade administrativa. No final de 2016, Eduardo Paes bloqueou pagamentos da prefeitura para afetar as contas do sucessor, Marcelo Crivella. Um rombo de quase 145 milhões de reais. O MP pediu que Dudu pagasse o prejuízo integralmente, mas ele foi absolvido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Os contribuintes cariocas é que herdaram mais essa conta. Em 2019, uma juíza criminal do Rio chegou a bloquear mais de 7 milhões de reais da conta de Eduardo Paes e outras 6 pessoas, todos suspeitos de suposta fraude em licitação para serviços de emergência médica durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013. O MP do Rio concluiu que a licitação teve cartas marcadas, mas o TJ do Rio, novamente, livrou Eduardo Paes de qualquer responsabilidade. Enfim, o papel que Eduardo Paes mais gosta de representar é o de malandro carioca. Ele toca tamborim e é amigo de vários sambistas, os mesmos que gravaram mensagens de apoio a Dudu nas eleições de 2012, os mesmos que costumam fazer shows pagos pela gestão de Eduardo Paes na Prefeitura do Rio. Mas é só coincidência. Eduardo Paes é mais um desses atores canastrões que se perpetuam na política brasileira. Como a gente sempre diz, figurinha repetida não preenche álbum. E aí, gostou desse conteúdo? Então me dá uma força. Curta, comente, compartilhe e se inscreva num dos meus canais. Você sabe que eu faço esse trabalho com todo carinho para você. Mas a plataforma vive escondendo os meus vídeos e acaba me prejudicando, como já prejudicou tirando a monetização. Por isso eu também peço que você contribua com qualquer valor para o Pix na conta do meu irmão Marco Aurélio. Eu faço um jornalismo independente, independente mesmo. É por isso que eu preciso da sua ajuda para continuar trabalhando, trazendo até você esse tipo de conteúdo com informações imprescindíveis para você formar a sua opinião sobre a política brasileira. Um abraço e até a próxima.